Nós estamos aí há alguns dias de começar o nosso CONAD. Nós vamos falar no CONAD a respeito de identidade. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração a respeito disso, identidade, né? Na quinta-feira nós falamos um pouquinho sobre isso, mas sabe quando você vai orando por alguma coisa e Deus vai lhe dando por etapa? E eu já tinha uma coisa preparada nesse assunto, textos que falam a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo, né? Pensando na identidade dele. E enquanto nós conversávamos agora, depois do nosso tempo ali de estudos, da escola dominical, o Senhor confirmou esse texto no meu coração. Eu quero compartilhar com você em nome de Jesus e nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Esse é um dos textos mais significativos e que mais chamou a atenção a respeito do ministério de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério, ele pregou em muitos lugares, fez muitos milagres e trouxe o conhecimento da palavra de Deus a um nível completamente diferente que as pessoas tinham até então. Certa vez ele pregando, os discípulos falaram assim: olha, vocês, os escribas e fariseus, eles falam conhecendo a palavra, mas ele fala como quem tem autoridade, como se ele mesmo fosse o porquê dessa palavra, fosse a motivação dessa palavra. É tão bonito ver o ministério de Jesus sendo manifestado nisso, e perceber que o Senhor Jesus Cristo veio restaurar no homem essa identidade que ele tinha no Éden. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por causa do pecado, nós ainda temos a imagem e ainda continuamos em alguns lugares tendo a semelhança, mas perdemos completamente a comunhão que nos faz parecidos de verdade com Deus. Nós podemos até ter os atributos que Deus colocou em nós, mas hoje nós usamos esses atributos para andar fora do caminho do Senhor. Você sabe, você pode contar a sua própria história, e você pode chegar às suas próprias conclusões, como diversas vezes, mesmo sabendo como é o Senhor, a sua carne ainda milita para que você ande longe dele. Aqui nós vemos esse texto, que provavelmente aconteceu na cidade de Cafarnaum, ou dos seus arredores, onde um certo homem chamado Simão, chamou Jesus para entrar em casa. E você sabe que Simão é um nome muito popular naquela época. Aliás, alguns historiadores dizem que o nome mais popular durante os tempos de Jesus, os dias de Jesus, era Simão. Por isso Simão Pedro, Simão o curtidor, Simão o fariseu. Por isso tantos apelidos para juntar a Simão como um sobrenome.
Porque se você gritasse Simão na rua, era capaz de muita criança sair pro meio da rua, porque muita gente chamava Simão naquela época. E esse Simão aqui, ele é identificado primeiramente como um fariseu. E olha que interessante. Essa pessoa que chama Jesus em casa, ele tinha uma identidade que destacava quando você falava a respeito dele. A principal identidade de Simão era o fato dele ser fariseu. E o fariseu era uma classe judaica, ou era uma seita judaica, que tinha alguns propósitos e algumas características bem delimitadas. Os fariseus, por exemplo, eram conhecidos como, alguns deles, escribas, doutores da lei. Eram pessoas que tinham a sua conduta pública muito regrada, muito próxima, ou buscavam ser próximos àquilo que a letra da lei dizia. Por diversas vezes os fariseus foram tremendamente instados por Jesus e até desafiados pelo Senhor. O Senhor falava que os fariseus tinham uma postura do lado de fora, mas o coração deles era podre. O coração deles não era verdadeiro. E algumas vezes Jesus dizia assim: olha, vocês fazem a lei tão difícil que vocês não conseguem seguir, e também as pessoas que vêm atrás de vocês também não seguem. Os fariseus, eles tinham uma certa postura de diminuir aqueles que não eram da sua classe. Eles gostavam, por exemplo, eram pessoas de posse, eles gostavam de se vestir muito bem, de falar muito bem, gostavam dos primeiros lugares na sinagoga e eram tidos por prestígio pela parte dos sacerdotes. Mas na verdade o coração deles era um tanto quanto diferente da sua postura de fora. Mas esse fariseu aqui, Simão, ele chama Jesus para ir comer na sua casa. E essa questão de chamar alguém para comer na sua casa naquela época era uma honra muito grande. Você chamar alguém para comer em casa até hoje, né? É uma honra muito grande quando você fala assim: ei, você não quer vir aqui em casa comer alguma coisa comigo? Né? As irmãs então que digam, né? Como se preparam, como tomam cuidado com todos os detalhes, porque nós queremos apresentar a nossa casa para aqueles que vêm até a nossa casa, para que eles se sintam bem, para que eles comam bem, porque nós queremos honrar os nossos convidados na nossa casa. E Simão chamou Jesus para comer na casa dele. Mas o que o texto vai dizer mais para frente, que ele aparenta para nós, é que ele não chamou com as intenções corretas. Você sabe que é interessante. A nossa identidade pública diz muito a respeito de que nós somos aos olhos das pessoas. Mas a nossa identidade privada, ela diz muito o que nós somos a respeito diante de Deus. Por exemplo, no Ministério do Belém, todas as vezes que a gente vai consagrar alguém a qualquer tipo de cargo na igreja, seja um diácono, seja um presbítero, um pastor, um evangelista, e até mesmo quando a gente chama as pessoas para participar da liderança. Uma das coisas que a gente pede é um relatório daquela pessoa para o cônjuge. Para quem vai ser, por exemplo, separado a diácono, quem vai ser separado a evangelista, a presbítero e pastor, a gente pede uma carta da esposa. Por quê? Porque por diversas vezes a pessoa tem uma identidade pública. Diante dos irmãos, diante da igreja, ele é uma bênção, né? Mas lá em casa, meu amigo, é a Dona Maria que sabe como é que ele é de verdade. Sabe o que é interessante isso? Que certa vez alguém conta uma história que um menino chegou para a mãe e falou assim: mamãe, vamos morar na igreja? Por que, meu filho, você quer morar na igreja? Não, porque papai lá é tão bonzinho, papai lá é uma bênção, sorri para todo mundo, mas aqui em casa é tão complicado. A nossa identidade, ela é marcada por aquilo que nós fazemos. É impossível você dizer que é uma pessoa e as suas atitudes demonstram outra coisa. Eu acho tão interessante que Pedro, quando nega Jesus, ele está negando a Jesus falando que não conhece Jesus. Mas tudo na sua vida falava que ele conhecia Jesus. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de pensar, o jeito de se comportar. Era claro na vida de Pedro que ele conhecia Jesus, apesar de ele negar com as palavras. Hoje parece que é o contrário, né? As pessoas confessam com a palavra que conhecem Jesus, mas a vida nega. Ela falou: eu conheço Jesus, mas a atitude nega. Eu conheço Jesus, mas a caminhada nega. Eu conheço Jesus, mas a família nega. Eu falei: não, essa é a pessoa aí, não. Eu lembro até hoje, numa fase mais escura da minha vida, eu posso contar esse testemunho, porque a minha vida mudou, graças a Deus. Mas certa vez eu no meu trabalho falei para uma das moças que eu estava tentando conversar com elas e evangelizar elas, entenda isso entre aspas, por gentileza, eu não tinha conhecido o amor da minha vida ainda. Mas tentava conversar com aquela moça e falei assim para ela: olha, ela falou assim: se você quiser sair um dia com a gente e tal, sei lá, não dá no sábado eu tenho uma coisa para fazer, por que a gente não vai no domingo? Ela me perguntou. Eu falei: não, domingo eu vou pro culto. Ela: o quê? Você vai pro culto? Eu falei: sim, domingo eu vou pro culto. Ah, para com isso, meu, para de brincadeira. Que igreja que você vai? Eu falei assim: eu sou crente. Igreja evangélica você? Eu falei: sim. Não acredito não. Que igreja evangélica que você vai domingo à noite? Vou na Assembleia de Deus. Ela: pode parar. Ó, isso é coisa séria, meu primo é da Assembleia de Deus, não brinca com isso não. Você não pode ser da Assembleia de Deus do jeito que você vive.
Confessa com a boca, mas a vida nega. Diz, eu sou, mas a vida não completa. Para você não ficar escandalizado comigo, alguns anos atrás, já mais de 10 anos atrás, eu entrei no Chick-fil-A e estava comendo com os meus amigos ali depois de um culto na igreja, e não estava estava vestido bem de jovem mesmo assim, tal. Acho que a gente estava no trabalho, a gente foi almoçar, e estava vestido mais a paisana, como a gente costuma falar, né? E uma senhorinha puxou um dos meus amigos e falou assim: olha, fala para aquele rapaz ali que a luz de Cristo está iluminando todo esse lugar através da vida dele aqui hoje. Eu falei, glória a Deus, parece que mudou alguma coisa. É bom, não é? Que a sua identidade fique clara. E é bom quando a sua identidade acompanha o que você professa. O fariseu recebe Jesus em casa, ele prepara, mas parece que não era muito isso que ele queria. Mas na mesma reunião, naquele mesmo dia, dentro daquela casa, chega uma mulher. E alguém conta que era costume, por exemplo, naquele tempo, as casas, você sabe que não tinha esse tipo de porta que a gente tem hoje. E entenda, essas casas bem primitivas mesmo, talvez uma parede meia mal feita, com aquele buraco da porta, tal, onde alguém às vezes colocava uma cortina ou alguma coisa, mas as portas, na maioria das vezes, não eram ali, né? E era costume de ficar a porta aberta. E se você era da vila, você podia entrar na casa, mas se você não era convidado, você não podia comer. E o jeito que você mostrava isso é você ficava com as mãos nas costas, você não podia tocar em nada, porque você não era convidado. Você podia entrar, ouvir a conversa, já pensou isso? Você podia entrar, ouvir a conversa, mas você não podia comer. E essa mulher entra na casa, né? Ela, uma mulher da cidade. E aqui a Bíblia marca, o Lucas está falando, que ela era uma pecadora. Olha a identidade dela. Ela era uma mulher, mas ela era pecadora. E essa identidade dela era a identidade pública dela. Ela era uma mulher pecadora. Todo mundo sabia que a conduta de vida dela era contrária aos preceitos da lei. Era contrária à conduta da lei. E qual que era o pecado dela? Aqui existe muita questão do que era o pecado dela. A maioria dos teólogos concordam que era uma questão de conduta sexual íntima, que ela talvez era uma mulher que tinha muitos homens, ou talvez era uma prostituta naquele lugar. Mas o fato é que ela era uma pecadora, e todo mundo sabia. Era público. Como é difícil quando a nossa vergonha é pública, não é verdade? Sabe que tem muita gente desse país que saiu do país onde estava por causa de uma vergonha pública? Porque lá publicamente era uma pessoa que só dava vergonha, só passava vergonha. E antes que você fique com vergonha própria, guilty as charged. Vergonha pública. Vergonha para a família, vergonha no meio dos amigos, vergonha no meio do trabalho, vergonha nas pessoas que estão... Então, vergonha, passava vergonha. Vergonha por causa da classe social, vergonha por causa das chances na vida, vergonha por causa da postura, vergonha, passava vergonha. Era uma pessoa conhecidamente contrária àquilo que as pessoas aguardavam dela. O fato de ela estar lá na casa não trazia prazer a ninguém. Essa mulher está aqui. Ela é uma pecadora. Olha ela lá, identidade, uma marca. Está gravado nela. Está marcado nela. E sabendo que estava na mesa da casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento. Sabendo que Jesus estava na casa, porque a identidade de Jesus também era conhecida. A identidade pública de Jesus era um profeta, era um grande pregador, era um homem que fazia milagres, era um mestre. Glória a Deus. E quando ela soube que Jesus estaria na casa, a identidade de Jesus alcançou o conhecimento dela, ela foi para casa preparada. E aí sabe que a gente começa a perceber algumas coisas interessantes? Que tem gente que se prepara para ver Jesus, e tem gente que não prepara nada para ver Jesus. Tem gente que quando ele sabe que ele vem para o culto, ele fala assim, hoje eu vou para o culto, eu vou levar um glória a Deus, aleluia, aqui no meu vaso aqui. Glória a Deus. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar uma oferta especial. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar o meu coração. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar minhas intenções. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar minha atenção. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar a minha adoração. Hoje eu vou para o culto, eu vou levar um louvor especial ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele vai estar lá, eu vou levar alguma coisa para Ele. Glória a Deus. Essa mulher, ela sai de casa, ou sai do lugar onde ela estava, e ela chega até aquela casa do fariseu com alguma coisa preparada. Ela está com um vaso de alabastro com unguento. E o vaso de alabastro, não é que o nome do perfume chama alabastro, é o tipo de vaso. É um vaso que ele tem uma ponta que se você quebrar ela, é difícil de você usar de novo. Porque ele se derrama por inteiro. É complicado você manusear aquele tipo de vaso.
E ela leva aquele tipo de vaso para derramar unguento no Senhor Jesus Cristo. Só que ela está aqui levando aquele vaso, e alguns historiadores dizem que esse tipo de vaso, ele é feito não para você usar no dia a dia, ele é para atacado. É um vaso de atacado. É como se ela fosse para casa, e em vez de ela levar uma... A gente teve aqui, lembra, semana passada, a gente teve estrogonofe, não foi? E pensa o seguinte, a gente traz batata palha. Em vez de trazer um vasinho de batata palha, a pessoa traz 5 caixas de batata palha. Um pallet de batata palha. Não, irmão, é só aqui para os irmãos. Então, não, mas eu trouxe batata palha. Você percebe que não é compatível ao tipo de coisa que está acontecendo? Pois é, a mulher aparece com um engradado de perfume na casa do fariseu. Não faz sentido. Não faz sentido para quem tem a identidade dela. Não faz sentido para quem conhece a identidade dela. Mas faz todo sentido para ela que conhece a identidade real de Jesus. Quando você conhece a identidade real de Jesus, a sua manifestação e trazer alguma coisa para Ele muda. Quando você conhece quem Jesus é, ou você está de maneira central, de maneira correta, de maneira, como é que a gente fala, intencional, buscando acessar e encontrar Jesus aonde Ele está, você sabe que o que você traz para Ele ainda é pouco perto do que Ele realmente é. E ela chegou com aquele vaso de unguento, né? E ela estava ali naquele momento e, estando por detrás aos seus pés, começou a chorar. Eu fico imaginando se foi as palavras de Jesus que fez ela chorar. Eu fico imaginando se foi a maneira como Jesus começou a explicar o seu ministério, aquilo que estava fazendo, que ele começou a chorar. Eu fico imaginando se talvez foi a lembrança dela a respeito de que Jesus tinha feito alguma coisa em algum momento, nos capítulos que se antecedem a esse aí, como ela, no começo do capítulo 7, desculpa, quando Jesus mandou aquela palavra ao centurião. Talvez ela falou assim, se ele mandou uma palavra ao servo do centurião, já pensou o que ele pode fazer por mim? Talvez foi a lembrança dela sobre a chamada dos discípulos. Poxa, olha aqui esses homens aí, todos os homens mal acabados, e ele chamou ele para andar junto. Talvez o coração dela queimou, porque ela sabia que aquele que estava diante dela era muito maior do que o que as pessoas estavam vendo. A identidade das pessoas muda. Eu te dou uma maneira fácil de você observar isso. Meu irmão, as crianças que estavam lindas, estavam aqui cantando na frente, são lindas, não são? Mas elas são muito lindas, muito mais lindas para os pais. Porque os pais têm uma identidade especial quanto às crianças. Quando as crianças abrem a boca para cantar, é bonito para a igreja, mas para o pai da criança, para a mãe da criança, tem um sabor completamente diferente. Quando você vê o seu filho fazer alguma coisa, seja a idade que for, tem um sabor diferente para você. Você percebe as coisas de maneira diferente. Quando você encontra a sua família, você vê o seu pai, você vê a sua mãe, tem um sabor diferente para você do que ver uma pessoa de qualquer outra identidade para você. Alguns, por exemplo, têm uma relação diferente com essa questão da identidade com as autoridades. Eu lembro quando eu dava sem aquele documento necessário de habilitação na Flórida, a polícia para mim tinha uma identidade diferente para as outras pessoas que tinham carteira. A identidade muda. E dependendo daquilo que você se identifica com a pessoa, a sua maneira de se comportar para com ela também muda. Antes do nosso culto, eu estava me lembrando de uma das histórias favoritas que eu tenho, um dos testemunhos favoritos que eu tenho na igreja, que é do irmão Márcio e da irmã Rita. Irmão Márcio e irmã Rita vieram para o Senhor Jesus Cristo em momentos escuros da vida deles. Eles vão vir aqui em nome de Jesus ainda esse ano. Hoje o irmão Márcio é presbítero da nossa igreja, é o líder do evangelismo do Ministério do Belém. Mas quando ele era do mundo, o irmão Márcio já chegou até ser usado de mula aí, com cocaína no porta-mala do carro, aqui na América. Uma vez ele foi tentar, logo depois que ele tinha aceitado Jesus, ele foi tentar renovar o green card dele, e não deram para ele a renovação do green card. E ele foi tentar descobrir lá na corte por que não tinham feito isso, porque parece que ele tinha um recorde criminal. E ele foi lá cobrar o recorde criminal dele, porque ele não lembrava de ter feito nada. E a hora que ele chega para cobrar lá no guichê, já com o green card na mão, aparece 2 xerifes, um de cada lado, o senhor está preso. Mas por quê? É porque tem uma briga de bar que o senhor teve há 10 anos atrás e o senhor nunca cumpriu pena por causa dela. E aí mandaram ele para a cadeia. Na cadeia não tinha muito tempo para segurar ele, porque era uma coisa que já tinha prescrito, só que porque ele estava com o green card vencido, a polícia da imigração passou lá e levou ele embora. 6 meses na cadeia da imigração.
Lá ele ficou crente. Lá ele se converteu de verdade, se aproximou de Jesus. Mas a irmã Rita, por outro lado, logo quando ela aceitou Jesus, e o testemunho dela é muito bonito, porque ela recebeu Jesus com a filha dela pequena no colo, e ela estava doida de heroína na hora que pregaram para ela. A irmã Rita, quando você olha para ela, você fala assim, não, essa irmã nasceu na Assembleia de Deus. Aquela irmã do coque dá glória a Deus e aleluia, irmão, e tal, e abençoada e firme com Jesus e tal. A irmã Rita veio para Jesus não tem 20 anos. E foi alcançado num momento escuro da vida dela. Mas quando Jesus entrou no coração daquela família, entrou no coração dele e no coração dela, eles mudaram. Jesus mudou a identidade deles. Aleluia. Mudou quem eles são por dentro. Mudou o que mexe o coração deles. Mudou o que comporta o coração deles. Hoje, o trabalho do pastor Márcio, do presbítero Márcio, nos cultos da nossa igreja, no trabalho da nossa igreja na sede, além de líder de evangelismo, ele é o pastor do culto das 5 horas da manhã. Todo dia, às 5 horas da manhã, o presbítero Márcio e mais alguns irmãos estão no templo da nossa igreja sede, orando pelos crentes no mundo, às 5 horas da manhã. E sabe o que o irmão Márcio faz de trabalho? Ele faz piscina. Piscina na Flórida. Só que ele não faz a piscina cheia, não. Ele faz a piscina vazia para depois encher. Então é quente para fazer a piscina. Mas um homem cheio de Deus, que foi mudada a sua identidade. Outro que o nosso pastor sempre conta, um irmão que tem na nossa igreja, que tinha na nossa igreja em São Paulo, ele já foi para o Senhor, que todo lugar que ele chegava, ele entrava dentro do banco Bradesco, ele falava assim, começava a cantar, vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Você imagina isso na década de 90, não tinha internet ainda, o banco cheio, 10 horas da manhã, esse homem entrava no banco gritando, cantando alto, todo mundo assustado olhava para ele, e ele levantava a Bíblia e falava assim, meus irmãos, bom dia meus amigos, olha, você tem uma alma, e essa alma precisa de Jesus, aceite Jesus, tenha um bom dia, serve com o sorriso mais lindo do mundo e ia embora. Já pensou um homem doido desse? Que homem que tem essa cabeça? O que aconteceu com esse homem? É porque esse irmão, quando ele tinha por volta de 20 anos de idade, ele era pugilista, ele era boxeador, e ele apanhou de uma turma na rua e jogaram ele dentro de um poço. E a hora que ele caiu lá embaixo do poço, ele quebrou uma vértebra da coluna, e ele passava muita dor, e lá dentro do poço ele orou ao Senhor, falou assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, e se eu voltar a andar, eu vou pregar o teu evangelho em todos os lugares que eu for. Aleluia. Quando ele contou o testemunho dele, até aquele dia os jovens riam dele, mas quando ele revelou a sua real identidade, os jovens da igreja nunca mais riram desse homem. Glória a Deus. Porque a identidade da gente às vezes está escondida de quem realmente nós somos, de quem realmente nós queremos ser, se Jesus entrar na nossa vida. Glória a Deus. E ela estava ali e chorou, começou a chorar aos pés de Jesus, e regava os pés dele com as lágrimas, e enxugava com o cabelo da sua cabeça, beijava os pés de Jesus e ungia com unguento. Agora, você já imaginou essa cena? E eu quero mais uma vez lembrar você das identidades. O fariseu, uma pessoa super importante na sociedade. Imagina a casa de um milionário, a casa de um vereador, a casa de um councilman de uma das cidades aqui da Califórnia. E essa mulher, irmão, que não tinha que estar nada na casa dele, aparece na casa, penetra na festa. E o convidado de honra começa a ser, entre aspas, importunado por ela. A mulher começa a chorar no pé do homem, começa a molhar o pé do homem com lágrima, enxuga com o cabelo. É um ato de humilhação total. E não quis passar assim. Você ainda pega um vidro de perfume, num vidro industrial de perfume, num barril de perfume, e começa a molhar o pé dele, ungir o pé dele. O que você faria? Se coloque nessa situação, da maneira como a gente descreveu, não sabendo o fim da história. Mas o que é isso? Que exagero! Por que essa pessoa está exagerando assim? Sabe, muita gente que vê a irmã Rita ou o irmão Márcio na igreja fala assim, por que esse casal é tão exagerado? Sabe, muita gente que via esse irmão que cantava vai abalar na igreja fala assim, por que esse irmão é tão exagerado? Por que essa pessoa é tão exagerada? Por que essas pessoas se dedicam assim a Deus de uma maneira exagerada? Eu lembro do irmão Johnny, eu não sei se ele está com a gente online hoje.
Mas o irmão Johnny chegou para mim logo depois que se converteu. Eu falei assim: Johnny, vamos batizar nas águas? Ele falou assim: ah, pastor, não sei não, eu não acho que batizar não, já estou vindo aqui no culto aqui na casa do senhor e tal, mas batizar eu não sei não. Por que você não quer, Johnny? Ah, eu tenho medo de ficar fanático. Fanático, Johnny? Tenho medo de ficar fanático. Mas o que é fanático? Ah, Johnny, eu sou fanático, Johnny? Ah, pastor, veja bem, eu prefiro estar assim e tal. A conversa andou mais um tempo e tal, o Johnny ele decidiu se batizar, batizou-se nas águas. Nós estávamos lá no dia do batismo do Johnny. Passou alguns meses, o Johnny chega para mim e falou assim: pastor, estava indo para o trabalho hoje, eu liguei o rádio, eu estava pensando em alguma coisa tal, das coisas de Deus. Você acredita que o pregador do rádio estava falando o que eu estava pensando, pastor? 10 minutos depois eu liguei, era a mesma coisa. Pastor, eu cheguei no trabalho esses dias atrás, eu percebi que a pessoa estava meio tímida, estava meio triste, cheguei lá para lá, pastor, Deus me deu uma palavra para ela, entreguei para ela tal, e ela se levantou. Pastor, comprei essas bíblias aqui para dar para o pessoal que trabalha comigo lá no escritório e tal. Depois do terceiro testemunho eu olhei para o Johnny e falei assim: Johnny, você está ficando fanático, hein, Johnny? A nossa identidade muda. Quem nós somos dentro de nós muda. Aleluia. Aquela mulher, ela não conseguia ficar a mesma, estando de olho com os olhos na pessoa de Jesus. O Senhor é bom, Jesus. Ela viu Jesus e falou assim: essa é a minha oportunidade. Glória. O fariseu olhava Jesus de longe e falou assim: eu sou um cumpridor da lei, né? Ele não veio falar para mim, ele veio falar para as pessoas que não cumprem a lei. Olha, é o seguinte, eu sou aqui, eu estou como um sócio de Jesus aqui na igreja, entendeu? Porque eu e Jesus faz a palavra dele, perdoa, e eu estou aqui para organizar a fila. Não, irmão. Para organizar a fila para ver Jesus. Eu sou um organizador de fila para as pessoas ver Jesus. Não, você é um pecador, salvo pela graça. Aleluia. Salvo pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas como eu falei para você, aquilo ali na festa ficou meio fora de tamanho, sabe? Começou a chamar mais atenção que a mesa. Começou a chamar mais atenção do que a comida posta. Aqui está falando do fariseu, mas talvez a mulher do fariseu falou assim: poxa, assim o homem não começa a querer comer com essa mulher no pé dele? Talvez alguém falou assim: poxa, e a organização aqui do culto, como é que fica? Como é que fica a organização aqui das coisas que nós estamos fazendo? Ninguém consegue agora chegar perto do homem, conversar com ele, não tem outro assunto para falar, essa mulher não para de ficar aí. Talvez alguém disse assim: poxa vida, gente do céu, exagerado, hein? Só ela quer falar, só ela quer dizer, só ela quer se expressar. O fariseu fala assim: olha, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, como a voz que fala dentro de nós que julga as pessoas. Às vezes a voz de fora ela não julga, mas a voz de dentro, irmão, faz cada julgamento. A voz de fora não se atreve, mas a voz de dentro, irmão, olha, ainda bem que os pensamentos são privados, viu? Verdade. Porque se os pensamentos fossem toda hora em voz audível, meu Deus do céu, não passava nenhum de nós, não é verdade? E ele começa a dizer no seu coração, e a acusação dele não é nem tanto para a mulher. O problema dele não é nem tanto com a mulher, o problema dele é com Jesus. Porque ele fala assim: se esse fosse profeta, se ele fosse de verdade mesmo, se essa identidade, se essas credenciais dele fossem verdadeiras, se isso que ele se autoproclama fosse a realidade, se isso que ele demonstra no trato com as pessoas, da maneira que ele fala na rua, fosse verdade. O problema do fariseu é esse. Ele não duvida da mulher ele conhece a identidade. Ele não duvida da sua própria identidade, ele é fariseu. Ele duvida da identidade de Jesus. Tem muita gente que duvida da identidade de Jesus. Se Jesus fosse Jesus mesmo, eu não estava nessa situação. Se Jesus fosse Jesus mesmo, ele não deixava uma coisa dessa acontecer na igreja. Se Jesus fosse Jesus mesmo, essas coisas não se passavam aqui na terra. Ele começa a identificar a questão de Jesus e fala assim: não pode ser, não dá. Se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Olha como ele identifica a mulher. Ele saberia quem e qual. Identidade e valor. Indivíduo e valor. Quem e qual. Quem é na sua identidade e qual é no seu valor. Porque para o fariseu, dependendo de que você é, tem o qual você é.
Porque aquele que julga na alma, dependendo de quem você é, tem o quanto você vale. Dependendo do que você faz, tem o que você tem de preferência. Para o fariseu é assim. E ele fala assim, ele saberia a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. A identidade do fariseu é clara a respeito da mulher. Essa mulher não merece estar onde ela está. Ela não merece esse acesso que ela está tendo. Ela não merece estar perto do Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Parece que ela tem razão. O fariseu tem razão. Essa mulher não merecia o acesso a Jesus. Ela não merecia mesmo. Porque aí a gente continua dizendo. E respondendo Jesus disse-lhe, aqui isso é extraordinário. Jesus responde ao pensamento do fariseu. Assim como Jesus está respondendo ao que você tem arrazoado no seu coração. Assim como Jesus está respondendo às suas aspirações quanto a você mesmo e quanto às pessoas. Sejam ela positiva ou negativa. Seja ela de se achar o cara ou de se achar ninguém. Jesus responde aos questionamentos do nosso coração, da nossa alma, de quem de verdade nós somos quando ninguém nos vê. Quando a gente olha para o espelho, aquilo que o espelho não fala de volta, mas a nossa mente diz. Porque não tem muita gente que tem esse costume de doido, de ficar olhando para o espelho e falar com ele mesmo, mas a mente dele fala, mas a cabeça dele fala. De vez em quando você olha para o espelho e fala assim, eu não aguento mais essa pessoa. Que pessoa? Essa aí, ó, você está na frente do espelho. Pessoa difícil. Como é que você conseguiu chegar aqui, cara? Você pagou quem para você conseguir fazer isso aqui? Quando você não se acha ninguém, ou quando você fala assim, ninguém pode contra mim não, eu sou general da terra. Essa voz, Jesus responde. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. É tão bonito isso, irmão. Porque tem gente que a gente fala assim, essa pessoa não merece nenhuma resposta. Uma pessoa que pensa assim, que anda assim, não merece nem a gente gastar tempo com ela. Mas Jesus fala assim, eu tenho uma coisa para dizer para você, Simão. Simão, eu tenho ainda mais uma coisa para te falar. Eu fico, assim, irmãos, maravilhado com a paciência de Jesus. A nossa paciência é curta, mas a de Jesus, meu, pensa num Senhor paciente. Simão, eu tenho uma coisa para dizer. E é o Simão, dize a mestre. Na boca é mestre, mas no coração nem se esse homem é profeta, mas na boca é mestre. É por isso que Deus é tão claro. O Senhor Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, porque na boca é mestre, no culto é Senhor, na hora do hino tu és digno de tudo, mas no dia a dia não tem nada na vida, mas durante a caminhada não tem identidade nenhuma com Ele, mas no culto tu és digno de tudo. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer, dize a mestre. Fala para mim, mestre, me ensina alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, não interessa de que tipo de lado da história que você está chegando até esse ápice. O fato é que todos nós precisamos, e a prova está aqui. É verdade isso. Um certo credor tinha 2 devedores. O credor não tinha um devedor, ele tinha 2. O credor não tinha para si dever uma pessoa só, ele tinha 2. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Um devia 500, mas o outro 50. Mas o fato absoluto é, os 2 deviam. Aquele que anda no pecado, no mundo, fazendo atrocidades, deve. Mas aquele que anda tudo certinho, engomadinho, também deve. Verdade. Aquele que anda profetizando coisas maravilhosas, deve. Mas aquele que anda também xingando e vivendo uma vida completamente aquém, também deve. Os 2 devem. Esse homem tinha 2 credores, e não tendo eles com quem pagar. Quem tinha só dívida de 50 não tinha como pagar, quem tinha 500 muito menos. Os 2 não tinham como pagar, irmão. Não era que um estava com 50, mas ia ganhar, não tinha como pagar, e o 500 também. Ninguém tinha como pagar a dívida, irmão. Jesus. A identidade de todos nós é a mesma agora. Todos nós somos devedores. Verdade, Jesus.
Não existe ninguém sem dívida aqui hoje, irmão. Viu? Fique tranquilo. Talvez você se alegre de seu nome não estar no Serasa. Talvez você se alegre de o seu IRS está em dia. Talvez você se alegre de as suas prestações estão todas em dia. Mas diante de Deus, todos nós somos devedores. É verdade, Jesus. Todos nós estamos devendo. Misericórdia. E nenhum de nós tem como pagar. Mas aí diz que o dono da dívida, e não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. O perdão veio para os dois. Glória. O perdão veio para quem tinha só 50 na dívida, o perdão veio para quem tinha 500. O perdão veio para os dois. Aleluia. O perdão não veio só para uma parte, o perdão veio para todos. É verdade. O perdão não veio só para aqueles que tinham uma dívida pequena, o perdão veio para todo mundo. Anistia total e absoluta da dívida. E os dois foram perdoados. E aí ele pergunta: diz, qual deles amará mais? Qual deles vai demonstrar maior amor no coração? Qual deles vai manifestar de maneira mais clara a maneira como foi perdoado? Qual deles vai se identificar melhor com a pessoa que o perdoou? Você já foi ajudado por alguém? Você já foi auxiliado por alguém? Você sabe do que eu estou falando. Irmão, aquele que te deu $1 no dia que você não tinha nada, te deu muito. Aquele que te deu água, irmão, no dia que você estava no deserto, irmão, vale ouro para você. Você tem pessoas na sua vida que falam assim: olha, seu telefone toca, você olha assim, essa pessoa não tem como eu não deixar de atender. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela é alguém que é muito importante para a minha vida. Ela me ajudou numa hora que ninguém ia me ajudar. Tem pessoas assim na sua vida? E quando você olha e fala assim: olha, essa aqui, o meu fulano de tal fez isso aqui, o meu amigo, não fala do fulano de tal, porque o fulano de tal, olha, para mim, ele pode ter feito o que ele for para você, mas para mim, olha, ele está num nível que não fala dessa pessoa para mim. Tem gente assim para você? Que ela está num alto retiro, está santificada por você do seu coração, porque aquela pessoa, o que ela fez por você, pois é, essa é a pergunta de Jesus: quem vai amar mais? Você tem a resposta. O fariseu tinha a resposta, todos nós temos a resposta: aquele que foi muito perdoado, aquele que tinha 500 devendo, aquele que nem que se ele trabalhasse 500 mil anos na vida dele, ele conseguia pagar, aquele que foi abraçado de uma maneira que nunca ninguém abraçou ele, aquele que foi levantado de uma maneira que ele nunca tinha condição de se levantar por si próprio. Essa pessoa vai amar mais. Aleluia. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Glória a Deus. Isso é maravilhoso ouvir de Jesus, né? Porque até agora ele estava julgando mal. Mas finalmente o fariseu: julgaste bem. Sabe de uma coisa? O senso comum não está longe da nossa cabeça. Quando a gente olha uma história dessa, fica claro, óbvio, para qualquer pessoa: gente, o que mais devia? Só que aí Jesus faz o resumo da história da ópera para a gente, nas identidades nossas, na nossa vida. E ele fala o seguinte: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Ele olhou para a mulher e falou para Simão. Ele olhou para o objeto daquele que merecia mais amor e deu uma lição para aquele que estava andando mal. Glória Ele a Deus. olhou para a pessoa que mais necessitava dele e deu uma resposta para todos que estavam no lugar. E ele falou assim: olha, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés. Era costume. Quando você chegava na casa de alguém, você não lavava a mão, você lavava o pé, porque as pessoas andavam sempre com o calçado aberto e sujavam muito o pé na rua. Quando você chegava numa casa, a pessoa dava uma bacia para você lavar o pé. E isso era uma prática de fazer com qualquer pessoa, quanto mais alguém convidado para jantar na sua casa. Mas você percebe que o Simão, mesmo tendo chamado Jesus, não tinha preparado a coisa direito. Olha, Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas essa lavou meu pé com lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente não faz o óbvio para receber Jesus na nossa vida, mas tem gente que está levando Jesus aos lugares mais íntimos da sua alma. Aleluia.
Às vezes a gente não faz o óbvio na nossa caminhada com Deus, mas tem gente que está mergulhando no secreto com Ele, buscando para demonstrar o máximo de si mesmo ao Senhor. Olha, ela chegou, mas ela lavou os meus pés com as lágrimas. E não foi só isso não. Com você não tinha bacia, não tinha toalha, mas com ela tinha lágrima e cabelo. Glória a Deus. A sujeira que estava no meu pé, Simão, agora está no cabelo dela. A poeira da rua que estava no meu pé, agora está no cabelo dela, Simão. Você me deu um pano para enxugar o pé. Olha o Simão exposto na sua identidade. Como era uma coisa para fora. Agora aquela mulher, para receber bem Jesus, deu um jeito. Se não tem toalha, vai meu cabelo mesmo. Se não tem toalha, vai aquilo que está preso em mim. Irmão, cabelo de mulher foi a honra e o cuidado da mulher em qualquer era da face da terra. Para a mulher em qualquer geração, desde que o mundo é mundo, cabelo de mulher foi sempre importante para ela. Mulher sempre cuidou bem de cabelo em tempo qualquer. Agora essa mulher ofereceu o próprio cabelo para secar o pé de Jesus. E ele continua. Não me deste o ósculo. Sabe o que é o ósculo? Sabe essa mania que a gente tem no Ministério do Belém de sempre cumprimentar o irmão com um beijo? O irmão, a irmã, dá um beijo no irmão, na irmã. Isso chama-se ósculo santo. É um costume judaico. Toda vez que chega, você dá um beijo. Só que ele chegou na casa aqui e ele não recebeu um beijo do Simão. Sabe por quê? Porque o beijo, aquele que você beija dessa maneira, é um sinal de identidade. Eu me identifico com você. Você é íntimo meu, você faz parte da minha família, eu tenho um cuidado especial para com você. Quando você, meu irmão, quando eu chego no irmão, chego no meu amigo e dou um beijo nele, significa eu me identifico com você, você é meu amigo. Só que quando Jesus chegou na casa do Simão, ele não deu um beijo. Você está na minha casa, mas eu não me identifico com você. Você está na minha casa, mas você não tem nada a ver comigo. Tem tanta gente que é assim com Jesus. Ele vem e traz o culto para Jesus, mas Jesus está na casa dele de jeito nenhum. Ele não se identifica com Jesus. Eu lembro. Não faz muito tempo não preciso de falar de ninguém aqui, posso falar de mim mesmo. Alguém chegar para mim e falar assim, você vai na igreja? Vou na Assembleia de Deus, né? Mas eu não sou igual o pessoal lá na Assembleia de Deus, não. Você vai em qual? Eu vou naquela ali, mas eu não me identifico com ninguém de lá. Eu não me identifico como aquele pessoal pensa, eu não me identifico como aquele pessoal anda. Eu vou lá, mas eu não me identifico com ninguém. Jesus veio em casa, mas eu não se identificava com Jesus. Jesus estava na sala dele, mas ele era incapaz de mostrar uma identificação pública com Jesus, dar um ósculo santo no Senhor. Mas Jesus continua dizendo, olha, é o seguinte, mas essa mulher aqui, ela não tem cessado, não de me beijar o rosto, de me beijar o pé, Simão. Não me beijar no lugar público, mas me beijar no lugar da humilhação. Não me beijar no lugar onde você aparece meu amigo, mas no lugar onde você beija como servo. É isso que essa mulher está fazendo. Ela não está andando de braço comigo, shining me. Na vila falando assim, ó, veio aqui em casa porque eu sou uma pessoa muito boa, eu recebo todo mundo na minha casa. Não, no pé. Hoje está falando assim, eu sou escrava desse homem, desse profeta. Ele é Senhor para mim. Ele é máximo para mim. Ele é a altura maior de que alguém pode ter na minha vida. Eu beijo ele no pé. Glória a Jesus. E continua dizendo. E é por isso que, meu amigo, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Outra coisa, era costume você entrar na casa, por conta de estar o dia inteiro na rua, você colocava um pouquinho de óleo na cabeça, e aquilo não só refrescava, como dava um cheiro para você. Era como passar perfume. O pessoal não tomava banho do jeito que a gente toma hoje em dia, mas era dar para a pessoa, para ela dar uma refrescada para poder jantar. Porque às vezes a pessoa passou o dia inteiro no sol, estava suada, estava com o odor do dia, então você colocava um pouquinho de perfume na cabeça, para que você pudesse ter uma comunhão legal com a pessoa. Só que você fazia isso com uma honraria. Um unguento era caro. Com Simão não tinha. Com Simão não tinha honraria para Jesus, mas a mulher não. A mulher trouxe um engradado de perfume. Aleluia. Não para botar na cabeça, para botar no pé, para terminar, de mostrar que ele era Senhor
da sua vida. Aí ele olha o versículo 47, e eu estou terminando para você. Por isso, é por causa disso, Simão, disso que eu descrevi para você que a mulher fez. É por causa disso que eu acabei de dizer para você, que hoje eu estou trocando as credenciais dela. Aleluia. Hoje eu estou trocando como é que ela é conhecida aqui na cidade. Hoje eu estou mudando a posição social dela. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou transformando como vocês vão olhar para essa mulher daqui para frente. Deus. Hoje eu estou transferindo a filiação dela. Eu estou transferindo a posição dela no meio de vocês, Simão. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, Simão, é o dia dela. Ela entendeu. Hoje é o dia dela, Simão. Porque é o seguinte, irmão. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você nunca mais vai apontar a mão para essa mulher, Simão, e falar assim, lá vai uma pecadora. Não vai mais, porque os pecados dela foram perdoados, Simão. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai poder apontar para essa mulher, Simão, e tratar ela como uma inferior a você. Você não vai mais poder olhar para ela, Simão, e falar assim, essa mulher não vale o tanto que esse homem falou, não, porque hoje ela recebeu perdão de pecado, Simão. Hoje ela é outra Glória pessoa. a Deus. Aleluia. Hoje a esfera dela, a posição dela, Simão, desculpa, meu amigo, ficou maior que a sua. Glória a Deus. Porque você não está afim de ser perdoado. Você acha que você tem pouco para dever. E ele continua dizendo. Porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aquele que acha que está tudo bem tem dificuldade para demonstrar. Aquele que acha que está andando na crista da onda, ele tem dificuldade para se identificar com Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, os teus pecados te são perdoados. Glória a Deus. A sua ficha lá no céu está limpa. Glória a Deus. O seu prontuário da delegacia no mundo espiritual, Jesus entrou lá e falou assim, me dá a ficha dessa pessoa aí. Aí estava aquela ficha comprida, cheia de delitos. Ele falou assim, pode dar tudo para mim, estou levando embora. Não, mas peraí, você não pode. Não, está tudo pago aqui, ó. Eu paguei por ela. E mostra as marcas do Calvário, Aleluia, o sangue que ele glória a derramou, Deus. e foi pago. É por isso que Paulo fica tão deslumbrado com isso, ele fica tão maravilhado. Ele fala assim, olha, a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. Contra quem nós pecamos? Contra o próprio Jesus, ele é Deus encarnado. A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, ele a cravou na cruz do Calvário. Aleluia, Ele tomou glória a a cédula, Deus. tirou do meio de nós. Glória a Ele Deus. tirou do Aleluia. estigma da nossa vida e cravou na cruz do Calvário para que nós recebêssemos perdão. Aleluia. Você imagina essa festa, irmão, como é que ficou? Depois dessa, como o pessoal fala no Brasil, essa torta de climão. Já pensou? O resultado está aqui no versículo 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este? Irmão, Jesus foi convidado porque era profeta. Essa era a identidade que eles tinham dele. No meio do caminho duvidaram se ele era profeta, colocaram em xeque a sua identidade e terminaram sem saber dizer quem ele era. Misericórdia, Jesus. E terminaram sem entender quem ele era. Meu Deus. Começou lá, veio aqui o profeta, vamos receber o profeta. Será que é profeta mesmo? E depois que ele perdoou o pecado, falou, quem é? Quem é esse que tem condição de perdoar pecado? Quem é esse Jesus que pode perdoar pecado? Quem é este que até perdoa pecado? Até isso ele faz. Eu já vi esse homem curando. Eu já vi esse homem ensinando. Agora, perdoou pecado? Em outras passagens, quando ouvem Jesus perdoando pecado, quando a mulher, como do homem paralítico, fala assim, quem é esse que pode perdoar pecado? E aí ele olha para a mulher e diz, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai em paz. Aleluia. Glória a Deus. E a gente falou dessa paz hoje na escola dominical. Essa paz não é só se sentir tranquilo. Essa paz não é só deitar. Me ajuda, Clarinha. Essa paz que tem em minha alma. Aleluia. Essa paz não é simplesmente ficar, olha, eu estou tranquilo, está tudo bem e tal. Não, eu estou em paz. Não é essa paz. É que eu e você, segundo a palavra de Deus, eram inimigos de Deus. A ira de Deus estava derramada sobre nós, cada um de nós,
todos nós éramos devedores. Mas ao Senhor Jesus, o Pai fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E aquela ira que era para nós foi derramada nele. E agora nós temos paz com Deus. Um tratado de paz foi assinado entre o céu e a terra. E a assinatura desse tratado de paz foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que no capítulo 20 de João, quando ele aparece no meio dos seus discípulos, e eles ficam com medo porque eles tinham visto ele morto e agora ele ressurreto, dentro da casa, a primeira coisa que o Senhor fala é: paz seja convosco. Todo mundo acha que essa paz é calma, galera. Não, não é isso não. Ele está falando assim: olha, o tratado de paz foi assinado, viu? Agora a paz é com vocês. Agora vocês têm paz com Deus. Agora entre o céu e a terra existe paz. Glória a Deus. Aleluia. Agora você pode acessar o Santo dos Santos. Agora você já pode trazer a sua adoração. Agora o Pai te recebe. Antes ele não te recebia. Obrigada, Mas agora os teus muitos pecados foram perdoados para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus colocou essa palavra no meu coração. E hoje é um dia de troca de credencial. Aleluia. Hoje Deus vai mudar a sua identidade Aleluia. diante de Deus. Glória a Deus. Hoje você vai deixar de ser aquela pessoa que tinha a carteira da religião. Hoje a sua carteira vai ter uma assinatura do sangue de Jesus. Glória a Deus. Não interessa se você é crente há 15, 20, 30 anos. Deus está mudando hoje você lá no core, lá dentro de quem você é. E Deus hoje está trazendo você ao coração daquela mulher pecadora. Mesmo que você já tenha alcançado a posição de Simão dentro da igreja. Não tem problema. Não tem problema você ter alcançado a posição de Simão dentro da igreja. É bênção. Mas hoje você precisa de entender a sua fé como uma mulher pecadora entendeu. Você precisa de derramar a sua alma como a mulher derramou, mesmo que a sua posição seja alta. É por isso que Paulo, mesmo tendo aprendido tanto da lei, sabendo de tantas as coisas, ele falou assim: olha, eu considero todo o meu conhecimento como esterco diante da grandeza de Jesus. É por isso que ele falou: com profundidade do conhecimento e tanta sabedoria de Deus. Quem foi seu conselheiro? Como é que alguém podia chegar a essas conclusões se o Espírito Santo de Deus não tivesse convencido? Como é que poderíamos desfrutar desse amor de Deus tão profundo se nós não tivéssemos sido trocado a identidade no nosso coração e perceber que por causa dele é que nós temos valor, por causa do Senhor Jesus é que nós temos valor. Aleluia. Eu quero hoje dar uma oportunidade para você de orar por você, porque Deus vai lhe usar para andar por esse lugar, por essa terra, falando a respeito disso, de que você viveu na sua alma. É uma mudança de estágio da sua vida, é uma mudança de posicionamento da sua alma, para que Deus possa te usar na missão. Eu termino com esse último testemunho para você. Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, fala assim: Senhor, eu não vou não, eu não quero ir. Mas Deus fala assim: olha, Moisés, é o seguinte, meu amigo, eu ouvi o clamor do povo, eu ouvi a necessidade das pessoas, eu ouvi o que estão fazendo essa semana aí, meu amigo. Tem gente desesperada essa semana que vai começar amanhã. É começo de mês e tem sujeito hoje fazendo 20, 30, 40 horas, às vezes até por dia se dá para fazer, trabalhando, correndo atrás do pão para ver se ele consegue pagar o aluguel dele na semana que vem. Tem gente agora atravessando a fronteira na mão do coiote, tentando uma vida nova aqui nos Estados Unidos. Tem gente agora nas casas mais luxuosas dessa cidade, com uma carreira em cima da mesa, enfiando o nariz e falando assim: depois que eu terminar essa carreira, eu vou entrar naquele quarto ali, vou pegar aquele revólver e vou dar uma bala na minha cabeça. Eu vou terminar com isso aqui. Tem gente agora esperando, dando um sorriso para a família e tal, como a gente ouviu na semana passada do nosso irmão aqui, com uma corda debaixo do sofá, esperando a família ir dormir, a família ir fazer outra coisa, e falou assim: eu vou me enforcar, eu vou acabar com a minha vida, não tem o que fazer, por causa da dor ou por causa do excesso de prazer. Mas Deus olha para Moisés, mesmo Moisés agora está de trás do deserto, uma pessoa completamente diferente que saiu do Egito.
O príncipe do Egito saiu, mas agora no deserto, depois de 40 anos, é o pastor das ovelhas do seu sogro. Nem as ovelhas dele eram. E agora Deus olha do céu e fala assim: olha, é o seguinte, ó, o povo está passando necessidade. Sim, Deus. E eu desci para livrar o povo. Amém, Deus. E vou mandar você. Eu? Não, mas e eu? Não, mas não tem nada a ver com você. Não tem a ver com a sua vida, não tem a ver com seus olhos azuis, não tem a ver com a sua posição, não tem a ver com nada com você. Eu ouvi o povo e mandei você. Aleluia. Ó, tem muita mulher guardando o seu vaso de alabastro cheio de unguento, mas não sabe em qual casa que Jesus está. Tem muita mulher pronta para derramar a sua adoração diante do Senhor, mas ela não sabe em qual casa Jesus está. Ela não sabe onde Jesus está. Ela não conhece, ela não ouviu, ela não sabe onde entrar. E quando ela entrar, ela vai mexer aqui com o nosso ambiente, vai ser desconfortável para alguém, mas todos nós vamos aprender o valor do perdão ainda mais naquele dia, porque assim como Ele perdoou a nós, que um dia fomos mulher pecadora, assim Ele vai perdoar essa pessoa também, em nome de Jesus. Fique de pé, gente. Aleluia. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Se você quer que Deus lhe use, hoje é uma noite missionária, eu não sei porquê, irmãos, mas é uma mudança de identidade. Deus está dando credenciais missionárias para você hoje aqui. Deus vai lhe usar na missão. Deus vai terminar de consertar a sua vida e vai usar na missão. Você vai ser missionário. Quando eu falo missionário, eu falo missionária também. Eu não falo credencial de pastor, credencial de evangelista, credencial, porque eu não tenho credencial para dar para ninguém, irmão. A única coisa que Deus me colocou aqui para lhe dar é serviço. E o serviço que Ele está me dando hoje para ministrar na sua vida é um serviço de um missionário, de uma missionária. Deus quer lhe usar na missão. Você vai falar e cadeias vão quebrar. Você vai abrir a sua boca e pessoas vão vir aos pés de Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo vai lhe usar. Eu quero que você venha à frente. Mas eu também quero orar por você hoje, que está se sentindo mulher pecadora, que está se sentindo esposo talvez como Simão, para que Deus restaure hoje a sua fé e você passe a ver a sua fé de maneira diferente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você, o nosso tempo já foi embora, em nome de Jesus. A minha salvação e a ti se ao seu lado estou, Em tuas mãos se nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei e nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Senhor Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Jesus. E a sua palavra, Senhor Pai, ela muda, Senhor Pai, o nosso entendimento sobre nós mesmos. A tua verdade entra no nosso coração, Senhor Pai, ela muda a nossa visão da vida, Senhor. O Senhor nos muda, Senhor Pai, de como nós enxergamos a própria vida, Senhor. Ah, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor Pai, que ela jamais volta vazia para ti, que ela entra como semente, Senhor, desce ao coração e, Senhor Pai, germina e cresce
e dá fruto, Senhor Pai, e muda, Senhor, a nossa vida por completo, ó Pai. Recebe a adoração do teu povo, mas muito mais do que isso, Senhor. Recebe, Senhor Pai, o vaso de cada um de nós essa noite. A nossa adoração, Senhor Pai, perturbante, Senhor. A nossa adoração, Senhor Pai, que mexe, Senhor. A nossa adoração, Senhor Pai, que nos faz, ó Senhor, sermos conhecidos, ó Senhor, pela Tua marca na nossa vida. Nós nunca mais seremos iguais. Ah, Senhor Pai, hoje o Senhor passa em revista as nossas intenções. As nossas intenções de sermos crentes, ó Senhor, as nossas intenções de sermos na Tua presença, ouvirmos a Tua presença. E hoje, Senhor Pai, o Senhor nos leva a um lugar, Senhor Pai, mais alto em Ti, Senhor, mas mais humilhado aos Teus pés. Ah, Senhor Pai, marca essa palavra com sinais e milagres, Senhor. Marca esse dia de hoje, Pai, com sinais da Tua parte, Senhor Pai. Dá saúde, Senhor Pai, aos meus irmãos como marca, Senhor. Dá, Senhor Pai, transformação da vida como marca, Senhor Pai. Visita, Senhor Pai, a vida da Ana mais uma vez com saúde, Senhor. Dá para ela a restauração completa da sua saúde, Senhor. A Tua filha vai testemunhar desses dias, ó Senhor. Ah, Deus, visita com saúde cada um dos meus irmãos também, Senhor Pai. Visita, Senhor Pai, a pressão da irmã Ananete, Senhor Pai. Visita, Senhor Pai, com saúde, Senhor Pai, aqueles lugares que os Teus filhos nem mesmo mencionaram, Senhor, minha saúde vai mal aqui. Ah, Deus, mas visita, Senhor, nos dá sinais. Sinais seguirão os que crerem, diz a Tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, faz, ó Senhor, a Tua obra no nosso meio. E Pai, nos identifica contigo cada vez mais, ó Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, despede o Teu povo em paz, ó Senhor, debaixo da Tua mão, Senhor. Debaixo do cuidado, Senhor Pai, da proteção do Teu Espírito Santo. Nos dá uma semana cheia de Ti, Senhor Pai. Em cada um dos afazeres dos Teus filhos, ó Senhor Pai, visita. Visita no trabalho, Senhor. Visita no médico, Senhor. Visita na casa. Ah, Senhor Pai, traz uma abundância de alegria no coração dos meus irmãos, ó Senhor. Que eles sejam marcados e levantados, ó Senhor Pai, impulsionados por Ti, para viverem as Tuas promessas nessa terra. E não só hoje, nós para sempre, nós teremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. Não se esqueça dos nossos convidados, principalmente eles. Dê um abraço em nome de Jesus.